Olha, inclusive, gente, essa é uma campanha, esse é um tema que nós vamos ouvir falar muito. E ontem a gente já comentou sobre esse assunto, né, Mário, aqui no programa, que as pessoas não podem deixar de falar sobre esse assunto, porque infelizmente está cada vez mais comum na nossa sociedade o abuso contra crianças e adolescentes. Então, algumas pessoas têm vergonha de falar sobre o assunto, têm medo de falar sobre o assunto, têm medo de denunciar. A gente falou, tem o Disque 100, denúncia anônima, você não precisa se identificar. E dessa forma a gente vai conseguir acabar com esse tipo de abuso, com esse crime contra as crianças e adolescentes, tá? Então amanhã vai ter uma grande manifestação aqui na nossa cidade. E olha, como eu falei para vocês, essa manifestação ela vai acontecer com a junção de vários órgãos, o CREAS, o CRAS, né? Escolas também vão falar sobre esse assunto, porque as crianças têm que saber, têm que entender. Então, por isso, hoje a gente convidou aqui a Daiane Fornelli, ela que é assistente social e também coordenadora do CREAS. E ela veio para a gente falar sobre a data, a gente tem até um panfleto aqui, né, Daiane, para a gente falar não só da data, mas também sobre o trabalho do CREAS aqui na nossa cidade, porque eu sei que vocês têm muito trabalho, não é pouco, muitas denúncias, mas algumas pessoas ainda não conhecem muito bem o que fazer, como fazer e quem procurar numa situação como essa, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom dia para você, seja bem-vindo ao programa. Bom dia a todos os telespectadores. Mais um ano, o CREAS aqui engajado nessa luta de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente está divulgando. Esse ano a campanha do 18 de maio vai se estender um pouco mais, né, em parceria com vários outros órgãos. A doutora Ana Fuji propôs uma extensão desse projeto para que seja desenvolvido ao longo do ano, né, e o projeto foi realizado para ser desenvolvido nos próximos 2 anos. E aí a gente está divulgando o projeto Acolha Infância Pede Socorro. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o órgão que presta atendimento também às vítimas de abuso e exploração sexual. Tivemos um aumento de novo na demanda. 2016 foram 20 casos, 2017, 11, e 2018, até o mês de maio, foram 10 casos até o momento. Aqui em Rolim de Moura. Aqui em Rolim de Moura. A região também é atendida ou não? Não, não. O CREAS ele é municipal, então ele atende só o município de Rolim de Moura. Então, por estarmos aí no mês de maio, já é um número bastante alarmante. Agora, Daiane, a maioria dessas denúncias que chegaram até vocês foram denúncias anônimas ou não? Não, geralmente, os casos de abuso e exploração sexual, eles vêm através dos encaminhamentos. Conselho tutelar, Disque 100, delegacia, Ministério Público. Então, escolas também têm escolas ajudado? também encaminham, mas normalmente vem quando já passou por órgãos da justiça. Entendi. Uhum. Agora, ali no CREAS, vocês trabalham com vários profissionais, psicólogo, assistente social, é um trabalho conjunto, né? Isso, a gente trabalha e faz o acompanhamento psicossocial. O objetivo do CREAS é fazer o quê? É fazer com que essa vítima ela supere a situação de violência sofrida. Uhum. Não trabalhamos só com a demanda de vítimas de abuso e exploração sexual, mas também com vítima de violência física, psicológica, conflitos familiares, adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. Uhum. E no mês de maio a gente dá mais ênfase para a questão do enfrentamento ao abuso, mas trabalhamos com toda essa demanda de violação de direitos. Agora, vocês atendem somente pessoas que são encaminhadas ou quem quiser e tiver vontade, procurar vocês também vai ter esse atendimento? Não, não. A gente atende também a demanda espontânea. São menos as pessoas que procuram, mas a gente atende também através de demanda espontânea. Uhum. Estamos lá na Rua Afonso Pena, 5319, ao lado do Detran. Né? Qualquer pessoa que se encontre em violação de direitos pode procurar o CREAS. E qual que é o horário de atendimento hoje do CREAS? Nós atendemos de segunda a sexta. De segunda a quinta, a gente atende das 7 às 3 da tarde e na sexta-feira, das 7h30 às 1h30. Então, precisou, é só ir lá. Só procurar. Eu gostaria que você repetisse para a gente, Daiane, os números de 2016, a estatística, né? 16, 17 e 2018. Então, vamos lá. Então, 2016 foram 20 casos anuais, 2017, 11 casos e 2018, até o mês de maio, foram 10 casos. Pois é, então, comparado aqui, 2017, durante o ano todo, foram 11 casos. E 2018, nós estamos agora no mês de maio e já está praticamente igualado ao ano de 2017. Isso chama bastante atenção, porque mesmo a gente trabalhando bastante, né, temos hoje, digamos que as pessoas, as crianças, os adolescentes hoje, eles têm menos medo
né? Eles são mais espontâneos em falar o que está acontecendo e o número não tem baixado. O que fazer? Qual que é a dica? Qual que é a sugestão que vocês deixam para a gente? É a informação, Alana, assim, não tem outro meio. Todos os anos, assim, a gente, depois que começa a campanha do 18 de maio, a gente vê que os números se elevam. Foram 7 casos até o início da campanha. Depois do início foram 3 casos só esse mês que chegou para a gente. Então, o segredo é denuncie, quebre o silêncio. Existe também um aplicativo pouco divulgado, que é o Proteja Brasil, que é um app que baixa no celular, que funciona da mesma forma que o Disque 100. Anônimo, você faz sua denúncia. E o que a gente busca nessas mobilizações? Levar informação para toda a sociedade, para que todos conheçam, para que todos ouçam sobre o assunto, né? Já foram 4 caminhadas, 3 caminhadas, né? Amanhã terá o dia D, que vai ser no centro, a gente convida todo mundo, e o segredo é falar sobre isso, quebrar o silêncio, denuncie, faça bonito e proteja nossas crianças. Estão precisando muito de proteção, né? Então, quando a gente fala que algumas pessoas ainda não gostam de falar sobre esse assunto, a gente gostaria que essas pessoas mudassem esse pensamento. Porque quando a gente fala, quanto mais se fala, mais a gente está propagando, mais a gente está ensinando e auxiliando crianças, adolescentes e até mesmo adultos, né? De como fazer em situações como essa. Por quê? Abuso, exploração sexual, crianças e adolescentes, isso é algo que acontece mais do que a gente imagina e muitas vezes no nosso convívio, né? Muito próximo a gente. Eu sempre falo aqui, as pessoas falam, isso não vai acontecer na minha casa, isso não está acontecendo na minha casa, isso só vai acontecer na casa do vizinho. E por muitas vezes ficam surpresas quando se depara com uma situação como essa. Então a gente tem que falar sim, não é verdade? E assim, o que é mais absurdo na questão do abuso sexual é porque normalmente é por alguém de dentro da família. Um pai, um padrasto, avô, tio. De todos esses casos que a gente atendeu, Alana, é irrisório o número de pessoas que foram abusadas por desconhecido. E a gente comentando aqui com a Ana Fuji também, ela veio para falar sobre o projeto, inclusive numa outra oportunidade. E ela falou que aumentou também o número de mulheres que também estão abusando de crianças. Então, hoje não dá para confiar mesmo. Com certeza. Mudou também o perfil do abusador e também o perfil da criança abusada, porque antes a gente tinha, na maioria, meninas. E de 2016 para cá, tem tido um aumento no número de meninos abusados também. E hoje você falou que quanto mais fala-se sobre o assunto, mais casos vão aparecendo. Então, assim, em 2017 foram 11 casos. Talvez, se tivesse sido feita uma propaganda maior, falado mais sobre o tema, mais casos teriam aparecido. Porque quando a pessoa escuta falar sobre o assunto, quando a pessoa aprende, sabe o caminho que deve percorrer, ele se encoraja, não é isso? Então, certeza. não é que nesse ano tenha tido mais casos. Talvez no ano passado menos pessoas tenham tido coragem de denunciar, tá certo? Com certeza. E os mecanismos de denúncia também vão aumentando, né? Sem dúvida alguma. Agora, ô Daiane, a programação eu falo contigo ou eu vou falar com o Giovanni? Pode ser comigo. Pode ser contigo? Então, amanhã vai ter uma programação. A Isa já adiantou para a gente numa reportagem, mas eu gostaria que você aproveitasse esse momento também para convidar a população, né? Todo mundo pode participar com vocês. Com certeza. Amanhã é o dia D do 18 de maio. Vai ser feita a mobilização lá no centro, com concentração no Espaço Alternativo às 7h30, com saída para caminhada às 8 horas. É aberto para todo mundo, para a sociedade em geral. E a gente convida todo mundo para abraçar essa causa com a gente. Só vamos reforçar, 18 de maio é lembrado por causa da menina Araceli. Né? Eu até comecei a falar sobre o assunto aqui há alguns dias no programa, mas não me recordava muito as datas, né, quando foi que aconteceu aquele crime bárbaro contra a criança. 8 anos de idade ela tinha na época, era isso? Isso, 8 anos de idade. Foi no dia 18 de maio de 1973, que foi o dia que ela sumiu de casa e aí nunca mais, aí não foi localizado, isso. Foi localizado alguns dias depois, com sinais bárbaros de violência, e aí, em homenagem a ela, foi criado esse dia para o enfrentamento à questão do abuso e exploração sexual. Isso aconteceu onde mesmo? Desculpa, eu não... Em Vitória, no Espírito Santo. Espírito Santo. A gente estava tentando se recordar aqui essa semana, né, Mário? E depois até falei, não, a gente vai ter a entrevista essa semana, a gente fala sobre o assunto. Então, foi no mês de maio de 83. 73, é mais tempo do que a gente imagina. Agora, imagina, né? 45 anos. 45 anos, há tanto tempo atrás já acontecia, né?
E imagina hoje, numa sociedade onde a gente tem muito mais facilidade, muito mais acesso às crianças. As crianças têm muito mais acesso às tecnologias. Então, assim, infelizmente, quanto mais tecnologia, né, se não souber usar, a gente fica com as crianças ainda mais expostas, digamos assim. Então, por isso, a gente tem sim que trabalhar sobre esse tema. Daiane, quero agradecer a sua vinda aqui. A gente já vai falar com o Giovanni também, tá? O Giovanni Martins, assistente social, e ele vem falar em nome do CRAS sobre essa ação que vai acontecer amanhã e vai falar também sobre o projeto Acolha Infância Pede Socorro. A gente falou no bloco anterior com a Daiane Fornelli, ela que é assistente social e é coordenadora do CREAS. E agora a gente volta nesse bloco para falarmos com o Giovanni Martins, ele que é assistente social também, e vem falar sobre o CRAS, sobre o trabalho e o projeto Acolha, Infância Pede Socorro. Nós já falamos sobre esse assunto aqui em outra oportunidade, como eu falei para você, Giovanni, com a psicóloga Ana Fuji. E foi um tema assim que se a gente fosse falar mesmo a fundo dele, né, com todas as informações necessárias, a gente ficaria aqui o programa todo, porque realmente é um assunto que nós temos que debater e que tem muita coisa a ser falada. Bem-vindo ao programa também. Obrigado, Gislaine. Boa tarde aí a todos os nossos telespectadores, você que está nos assistindo aí. Obrigado pelo espaço, né? Esse importante programa seu. Eu sei que tem uma grande audiência. Lá em casa tem uma morena muito linda que me assiste. É mesmo? Vamos falar o nome dela? É a Sônia Leonardo. Oi, Sônia. Um beijo pra você. E... Olha aí, ganhou o dia, viu? Sou um privilegiado, né? É mesmo? Sou um privilegiado. Legal. No Dia das Mães, eu passei com a minha mãe, minha sogra e minha esposa. Olha, então, sou um as mulheres privilegiado. da sua vida. Exatamente. São as 3 gatas. Legal. Gislaine, esse é um tema muito pertinente, né? Sim. Como você já na entrevista com a Daiane constatou, há um aumento de casos. Na verdade, o que acontece é que quando você conscientiza a população, informa, isso dá um certo protagonismo, isso empodera a sociedade. E na verdade, esse aumento de casos, por exemplo, já no 2018, são 10 casos até o momento, isso não é negativo. É porque os casos agora estão sendo mais denunciados, né? A população está mais vigilante. O projeto Acolha, Infância Pede Socorro, ele vem como um plus, ele vem para dar algo a mais ao 18 de maio, porque, historicamente, as campanhas têm sido feitas só no mês de maio e depois não se fala mais. Verdade. Então, o projeto Acolha, Infância Pede Socorro, Gislaine, é justamente para que haja um programa perene, tanto de atendimento, de informação. Por exemplo, dentro do projeto, nós já fizemos várias mobilizações esse ano. Sim. E já estivemos aqui no bairro Cidade Alta no dia 8 de maio, estivemos no dia 11 no bairro Beira Rio, estivemos no dia 15 em Nova Estrela, e tivemos em escolas, né? Agora há pouco a gente estava em rádio, dando palestra, falando, entrevista. Hoje à noite vamos estar no Rotary Club. Legal. Amanhã, 18 de maio, gente, é o dia D. Você que está nos assistindo em casa, por gentileza, não perca. Vai prestigiar ali no espaço alternativo, em frente à Caixa Econômica, às 8 horas da manhã, impreterivelmente. Não é? Vamos ter ali várias autoridades, carro de som, bexiguinhas brancas. Vamos ter um cerimonial muito especial descendo ali para o Redondo, ali no centro. A fanfarra do Clube Desbravador da Igreja Adventista Sétimo Dia vai estar dando o apoio. Quero agradecer aqui ao Caio, ao Jairo Fornazier, e também à doutora Ana Fuji, psicóloga da SEMEC. Foi através dela que se levantou essa bandeira. Ela se resignou e aí surgiu, de fato, um projeto. Não é muito mais do que um momento, uma campanha. É um projeto de duração, conta com a equipe da SEMAS, da SEMUSA e da SEMEC. Legal. Eu vejo que tem vários órgãos envolvidos, o CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, SEMEC. E é interessante também a Ana Fuji estar fazendo esse trabalho com os professores, porque por muitas vezes é o momento em que o aluno se sente mais à vontade e acaba contando para a professora algo que possa estar acontecendo, não é verdade? Perfeito, Gislaine. E resgatando um pouco a sua fala, os parceiros são muitos. Dá até medo de falar aqui. Esquecer alguém. E esquecer, porque são Verdade. Dezenas, né, Daiane? Rotary Club, Maçonaria, a CIRME, a Câmara do Legislativo. Enfim, esse é um projeto que ele já nasceu grande. Certo. Já nasceu grande, muitos parceiros. No dia 30 agora,
próximo dia 30 de maio, às 19h30, na Farol, vamos ter um seminário. Porque esse projeto, ele tem um cunho pedagógico. Está constantemente trabalhando. Vamos trabalhar com os acadêmicos lá do curso de psicologia, outros, a doutora Adrian, a delegada recém-chegada na cidade, vai estar palestrando, também o doutor Éder e a doutora Márcia da Unir. Então, nós teremos um programa assim, vai ter certificado para você que é acadêmico, não importa o curso, tá bom? Vai ter lá um certificado gratuito para você. Participe do seminário. E o tema é esse, acolha a infância, pede socorro. E junto nós temos essa campanha, né? Faça bonito. Legal. Como eu falei, nas escolas, né, as professoras têm trabalhado mais com as crianças. Hoje a professora tem falado um pouquinho mais com os alunos também sobre esse assunto. E isso tem feito com que as crianças se encorajam e falem o que está acontecendo, se estiver acontecendo, né? Então, como você falou, o número aumentar não é ruim, é sinal de que as pessoas estão tendo a coragem de falar o que acontece. Como a Daiane frisou aqui durante a entrevista, muitas vezes casos de abuso, exploração sexual, acontece ali no meio familiar. Então, por isso a gente sempre pede a atenção do pai e da mãe para o comportamento com a criança, né? Como é que a criança tem se comportado? Você percebeu alguma mudança? É hora de procurar ajuda. Exatamente, Gislaine. Acho que você deveria fazer psicologia, tá? É verdade. Existem os sinais, não é? De tanto a gente conversar com os psicólogos, viu? A gente já mais ou menos entende o que eles falam. É importante que os pais estejam atentos aos sinais. Por exemplo, a criança, quando o tio chegava em casa, ela corria alegremente, enquanto o tio hoje já não vai mais, fica arredia. É importante, por exemplo, a criança, de repente, aumenta o apetite. De uma vez, ela começa a comer muito, isso é sinal de ansiedade. Ou então ela se retrai, ela não quer mais comer, corta o apetite. Ou, por exemplo, começa a chorar sem causa aparente. Choro. Então, é importante estar atento aos sinais. Outro detalhe também, Gislaine, a Daiane já falou sobre a importância da informação, da educação, de estarmos falando, por isso eu quero aqui agradecer esse espaço, né? Mas tem também uma questão de cumplicidade. Isso nos machuca muito. Muitas vezes a mãe diz, não, filho, ele vai dar uma moto, né, para você, entende? Às vezes é o patrão, né? Ele é o dono do sítio, da fazenda, e ele dá algumas coisas, faz algumas benesses para a família. Aí a família se acomoda. Existe também a questão do medo. Aí eu vou denunciar, é meu patrão, é o parente mais chegado, eu vou perder o emprego, eu vou ter que me mudar da cidade. Às vezes o medo, porque existe às vezes a ameaça, né? Então também existe a questão da mídia. A mídia é muito boa, mas existe às vezes alguma propaganda negativa na mídia. Algumas músicas que são erotizantes, porque não é só a questão do abuso sexual em si. A erotização precoce nos preocupa muito. E tem acontecido com mais frequência do que a gente imagina. Exatamente. O tal do nudes, o famoso nudes dos vídeos, foto no WhatsApp, no Facebook. Muito cuidado com isso. O pai achando bonito, a mãe achando bonito, o filho dançando, né? Músicas eróticas, como você falou, filmando, né? Mandando para as pessoas, a criança já se expondo muito pequena. Porque criança, o que ela faz? Ela só imita o adulto. Então, se a criança está fazendo, é porque alguém fez ou ela viu em algum lugar. E não é a forma certa. Exatamente. Já existe estatística que essa questão também da mãe ou pai, às vezes, não acreditar na criança. Ela está inventando isso. Olha, está comprovado que somente 6% dos casos são fictícios. Apenas 6%. 94% dos casos se confirmaram. Então, ouça a criança e procure os órgãos, não procure fazer justiça própria, procure os órgãos, o Estado constituído está aí para isso, temos a delegacia, a DEAN, nós temos o CREAS, a Daiane já esteve falando aqui, ali temos psicólogo, assistente social. E o psicólogo vai saber identificar se a criança está usando a imaginação ou se é um fato verídico, não é verdade? Claro, a saúde é parceira e é um aparato de apoio, tem médicos para se examinar, enfim. Então, na dúvida, procure. Não diga assim, ela está mentindo. Você não sabe. E um outro detalhe, Gislaine, que me emociona muito ao falar sobre isso, é que a ferida no corpo, ela dói, mas ela sara logo. Mas nós estamos falando aqui de feridas da alma. E as feridas da alma, às vezes, podem doer uma vida toda. É verdade.
Tá? Então é preciso romper com o silêncio, é preciso falar. Verdade. E as crianças estão pedindo socorro. Eu vi que você se emocionou de verdade, né? Porque está mais próximo a situações e a casos como esse. Acredito que vê com muita frequência casos chegarem assim ao CRAS, ao CREAS, né? Chegar ao conhecimento de vocês. Se lembra, né? De várias situações e realmente choca as pessoas. A gente às vezes fala, mas acontece, existe. Acontece e existe mais do que a gente pensa. E nesse momento pode ter alguma pessoa, alguma criança, algum adolescente perto de você que está pedindo socorro e você ainda não soube identificar. Então, por isso está acontecendo amanhã, o dia D da campanha do 18 de maio. E por isso hoje o Giovanni veio aqui junto com a Daiane para conscientizar a todos do que fazer e também a forma como você vai identificar que essa pessoa está pedindo socorro. Se você puder... Eu sei que muitas pessoas estarão trabalhando nesse horário, né, Giovanni? Às 8 da manhã. Mas como vocês estarão passando por vários locais, passou na frente do comércio onde você trabalha, dá um pulinho ali na porta, escuta o que eles estarão falando no microfone, porque vai ser uma campanha muito legal e bastante intensa. E não vai acontecer somente amanhã, como o Giovanni já destacou aqui pra gente. O projeto ele já vem com essa intuição de ter continuidade. É o projeto Acolha Infância Pede Socorro. A duração dele é de 2 anos, né? 2 anos. Mas a equipe técnica das 3 secretarias envolvidas vai estar sempre se reunindo para fazer avaliações e reavaliações. O que é que precisa melhorar? Por exemplo, já há um cronograma aí, onde nós vamos ter encontro também com líderes religiosos, Muito bom. porque... nas religiões também tem acontecido casos. Sim. Não pense porque a igreja, não. Nós tivemos casos onde a criança estava indo com o tio para a igreja, mas, na verdade, a criança estava sendo abusada pelo tio. Triste, né? Então, eu quero só deixar um recadinho para você que é pai, para você que é mãe, enfim, madrasta, vodrasta, responsável por alguma criança ou adolescente. Você precisa saber aonde está o seu filho, o que ele está fazendo e com quem ele está. Isso é básico. Alguém citou agora aqui, através do WhatsApp, na TV, a questão das novelas. Você acha que isso também influencia em algumas atitudes? Certamente, porque a novela é áudio e imagem. Imagine, a imagem, o áudio, ela tem um poder muito grande de penetração na mente, né? E a imagem, ela transforma. Nós sabemos disso. Isso é ciência, né? Então... infelizmente, existem aspectos negativos da mídia também, né? Infelizmente, músicas também, erotizantes, né? Então, você que é pai, mãe, responsável, vigie a questão dos horários do seu filho, a questão, né? Que está acessando, o que é que ele está assistindo, o que é que ele está vendo. Você tem, não é? Você tem esse poder. Na verdade, até uma autoridade, como eu falo para muitos religiosos, Rolim de Moura é uma população bastante religiosa. Olha só, o 5º mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. Então, essa autoridade, Deus está te dando. Você, meu filho é adolescente, ele é rebelde. Ele tem que dizer, mãe, eu vou em tal lugar, eu vou ficar com alguém lá, quem é essa pessoa, o que está fazendo. Não é? Então, exerça essa autoridade, esse papel. Legal. Giovanni, quero agradecer mais uma vez a vinda de vocês aqui, tá? Sempre que precisar, sem dúvida, a gente abre o espaço para falar de temas como esse que nós temos hoje. Graças a Deus, uma audiência muito boa, muito grande. E temos muitas crianças que gostam do programa, muitos adolescentes também, que eu sei que estão acompanhando o programa nesse momento. Até mais do que a gente imaginava, mas a gente percebe pelas participações. As crianças, assim, assistem muito. Então, eu tenho certeza que nesse momento, essa mensagem chegou para muitos e que se não sabiam, não entendiam, nunca tinha ouvido falar, estão ouvindo nesse momento, tá? Agradeço mais uma vez a vinda de vocês. Obrigado, Gislaine. Eu quero só enfatizar o que a Daiane já disse, né? Sim. O aplicativo Proteja Brasil. Isso. Pode ter acesso, né? Isso. Disque Baixar 100. o aplicativo, né? O Disque 100, os direitos humanos, e o Disque 190. Também Certo. temos o Conselho Tutelar, tá bom? Isso, o telefone eu tenho aqui. Quer que eu fale? Ótimo. Do Conselho Tutelar é 3442-2011 e tem o telefone de plantão celular, que é o 98411-4374, tá? Você pode disca 100 ou 190 para denúncias,
tá? Então, o que você precisar, tem os telefones à disposição e sempre que necessário a gente vai estar repetindo aqui também. Obrigada, tenham um bom dia a todos vocês e um ótimo projeto amanhã de apresentação, que é o dia D. A gente vai estar acompanhando também para trazer os detalhes aqui na nossa programação.